em escândalos, não é verdade? Mas eu não vou evitar falar de futebol porque eu não tô... Escândalo é sinal de Flamengo, né? Ah, mas espera aí, né? Eu ia falar isso, eu não vou falar de futebol hoje, eu vou pular essa etapa, mas violência nos esportes, sei lá, tô sentindo que é isso. Violência nas escolas, democratização de uma cobertura vacinal mais ampla. Olha, eu tô com muitas apostas e nessa reta final a gente vai estar muito juntinho falando isso tudo. Claro, trazendo as matérias de literatura, os conteúdos de literatura mais importantes e sempre fazendo essa correlação gostosa exatamente com a redação. Beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui ao vivo, estamos online para trazer o melhor conteúdo para você. Ah, e eu estava chocado com o prêmio. Gente, potencializou muito isso. Você vai ganhar alguma viagem, diretor? Você vai ganhar viagem? Eu também não, mas aqui eu faço um convite para você refletir. Caso você vença, né, caso você ganhe a viagem e você escolha o destino Bahia, eu tô aqui, tá? Você pode me chamar pra gente trocar uma ideia sobre o Enem. Eu posso até corrigir sua redação se você quiser, tá bom? É só você me chamar. Depois você me chama lá no Instagram, falar WhatsApp. Depois você me chama lá no Instagram pra gente trocar uma ideia sobre isso. Você ganhou, escolheu o destino Bahia, por que não levar seu professor? Não é verdade? Mas brincadeiras à parte, gente, a reta final tá a coisa mais linda e a gente tá com muito gás, com muita animação, preparando tudo de melhor pra você. Beleza? Lindezas da minha vida, o spoiler aqui já está. Vou ganhar uma pro Rio de Janeiro conhecer o ProEnem. Gostei disso, Tulen, gostei. Gostei, uma pessoa, de fato, ali, né? Vou pro Rio de Janeiro conhecer o ProEnem, que maravilha, né? Marcela, opa, uma baiana aqui. Marcelinha, meu estado e meus estados favoritos, né? Sempre que eu posso, eu tô na Bahia, eu sempre falo isso aqui nas aulas, né? Principalmente já fui umas 3 ou 4 vezes pro Carnaval de Salvador. Gente, que fervo, que fervo. Não recomendo nem um pouco. Mas vamos lá, lindezas. Semântica é o assunto de hoje. A gente já findou, né, exatamente o conhecimento das escolas literárias. Na semana passada a gente conversou sobre arte, como que a arte contemporânea está caindo na prova, e hoje a gente entra para um retão final mesmo no nosso conteúdo. Essa aula de semântica, que já vou dizer para você o que significa, ela está dividida em 2 semanas, tá? Hoje semântica 1, semana que vem semântica 2. Quando a gente olha para o nosso TBT, cara, a gente está chegando muito perto da prova. E que isso, eu sempre falo isso toda quinta-feira, né? Que isso não te gere uma ansiedade, muito pelo contrário, e sim que você esteja consciente do processo. Se você está orgulhoso do processo, se você olha que você está muito melhor, né? Muito mais preparado do que quem você era no início do ano, do que quem você era no ano passado, cara, o jogo tá ganho, né? A gente tá super bem preparado, eu tenho fé nisso. Eu sempre, quando eu vou fazer uma retrospectiva do meu ano, né? Quando tem aquela retrospectiva da Globo, eu também faço uma retrospectiva do meu ano. Eu sempre penso, cara, será que este ano eu fui uma pessoa melhor do que eu fui ano passado? Será que nas minhas aulas eu entreguei um conteúdo melhor do que eu entreguei ano passado? E quando a gente chega à resposta de que sim, a gente fez o nosso melhor, a gente deu o nosso melhor, apesar das adversidades, gente, isso é um prêmio danado. A vida é maravilhosa, mas ela é muito difícil também, né? A gente tem muitas adversidades para lidar todos os dias, porque você não só estuda para o Enem. Eu acho muito cruel quando alguém fala, o vestibulando só estuda. Primeiro que esse só no só estuda já é horrível, né? Porque o estudo tem uma demanda, né, de demanda psicológica mesmo, que eu digo, muito grande. E você não só estuda, você também tem suas demandas de trabalho, você tem suas demandas interpessoais, que às vezes são mais penosas do que as demandas do próprio estudo tradicional, né? Então eu tô falando isso para que você tenha fé no processo, para que você esteja orgulhoso do que você produziu até agora, para que quando a gente chegue diante da prova, ela seja a consagração do seu sonho. E eu tô torcendo muito para isso. Eu sou uma pessoa que acredito muito em energia, então eu tô energizando bons pensamentos, boas vibrações, para que de fato você possa arrasar nessa prova e com certeza conquistar o seu sonho. Tá bem? Então a gente tá chegando super no final, só aqui ó, só 3 semaninhas pra gente chegar na reta final, né? Nas 2 semaninhas de reta final e em seguida a prova do Enem. Então semântica a gente divide entre a aula de hoje e a da semana que vem, semaninhas pra gente chegar na reta final, né? Nas 2 semaninhas de reta final e em seguida a prova do Enem. Então semântica a gente divide entre a aula de hoje e a da semana que vem e a gente finaliza o nosso conteúdo programático falando sobre intertextualidade. Você já tá ligado, é uma matéria que cai
todo ano, não só na prova do Enem, mas também em provas isoladas. Tudo bem? Vamos lá, maravilhosos. O que é semântica? Gente, semântica é uma parte da gramática. A gente parte desse pressuposto, né? E a gramática tradicional, a gramática normativa da língua portuguesa, ela está dividida em 5 âmbitos, em 5 partes. Fonética, morfologia, sintaxe, semântica, que é o objetivo da aula de hoje, e estilística. Vamos relembrar essas 3 primeiras, que a gente vê mais na parte de gramática, né? A parte de língua portuguesa de fato. Fonética, fono vem de som, é o estudo dos sons das palavras. Então lá em fonética a gente lembra o que é um hiato, né? A gente lembra o que é um fonema, a gente estuda exatamente esses aspectos fônicos, fonológicos da língua portuguesa, né? Quando a gente vai para morfologia, morfo significa forma, então a gente estuda a forma da língua, né? O processo de formação de palavra, a estrutura de palavra, as classes gramaticais, beleza? Em sintaxe, sintaxe significa junção, como que as palavras se juntam, como que as palavras estão alinhadas, organizadas dentro de um período a fim de formar exatamente um período simples, um período composto, a classificação das orações, as funções sintáticas e aspectos fundamentais para sua competência 1 de redação, como, por exemplo, a crase, a regência, a concordância, tudo isso está dentro de sintaxe. Quando a gente olha para esses 2 polos finais, semântica e estilística, isso tem mais a ver com interpretação de texto e mais a ver com literatura. Semântica, que é o objetivo da aula de hoje, tem a ver com o significado de uma palavra, o sentido de uma expressão em determinado contexto linguístico. Tudo bem? É isso que a gente vai ver hoje. Como que uma palavra ela pode ser flexível na língua portuguesa dependendo do contexto em que ela esteja inserida. Tudo bem? E a estilística, ela também tem mais a ver com literatura, porque aqui a gente fala de recursos expressivos que geram um estilo para um autor. Então, quando a gente fala em figura de linguagem, por exemplo, a gente está falando de estilística. Beleza? Então, a gramática está dividida nesses 5 panoramas, nesses 5 âmbitos, nessas 5 perspectivas, nessas 5 partes. E o objetivo da nossa aula é olhar para a semântica, para entender o sentido, o significado de um termo, de uma expressão, de um vocábulo, de uma palavra dentro de determinado contexto. Beleza? Vamos organizar então o rolê? Olha só, olha que tirinha interessante para a gente começar a pensar sobre semântica. Temos aqui 2 pinguins, né? O primeiro diz nada. E o outro pinguinzinho não entende, ele fala, o que foi, né? Nada o quê? Depois o pinguim, ó, repare o ponto de exclamação, ele fica mais estressado e diz nada! E o outro não entende. Até que ele berra, olha aqui a exclamação, né? Olha como é que ele tá desesperado, nada! E o outro pinguim acaba sendo engolido, né, exatamente por uma baleia. E o outro, né, não fica exatamente triste, né, com o hipe do outro pinguinzinho, não. Ele chama ele de burro, né? Galera, o que aconteceu nessa tirinha? A palavra nada tendo um duplo sentido. Nada pode ser um pronome, que significa coisa alguma, né? O que você tem para fazer hoje? Nada, né? Coisa alguma. Ou nada do verbo nadar, certo? Esse pinguinzinho estava usando nada no sentido do verbo nadar no imperativo. Fulano, nada, né? Dando uma ordem a ele, dando uma sugestão, fazendo ali exatamente um pedido, né? Um conselho para esse pinguim. Ele estaria falando do nada no sentido de verbo. Só que o outro pinguim entendeu como o uso de um pronome, nada sendo coisa alguma. Então a semântica vai estudar exatamente essas correlações gramaticais. Por definição, semântica é a parte da gramática que estuda o significado e a interpretação desse significado, ou seja, do sentido de uma palavra, expressão ou frase em determinado contexto. Beleza? Lindezas, a gente vai entender que a palavra-chave para você entender semântica é contexto. Não adianta nada você saber muito sobre língua portuguesa se você não souber usar uma palavra ou interpretar o seu significado em um contexto específico. Beleza? Vamos lá. Vamos começar então
falando de uma palavra, eu sempre gosto de usar essa palavra porque ela é extremamente polissêmica. Aliás, ainda tem meu maravilhoso, tinha esquecido do meu amor da minha vida, Pose do Rodo. Esqueci que ele ia aparecer na aula de hoje, né? Eu já ia pular para o próximo slide. Vocês sabem que eu sou apaixonado pelo Pose, né? Eu casaria com Pose do Rodo, né? Eu casaria com Pose do Rodo. E aí vejam que em campanhas publicitárias, que você sabe que todo ano tá lá na tua prova do Enem. Todo ano tá lá na tua prova do Enem, né? Campanha publicitária faz jogo semântico, faz joguinho de palavra para despertar a atenção do leitor, né, exatamente para o produto que quer ser vendido ou evidenciado. Então, Rolex, marca de relógio, olha aqui o meu, ó, maravilhoso. Mentira, gente, isso aqui não é Rolex nada, tá? Isso aqui eu comprei no centro do Rio, tá? No centro do Rio. E aí, o que acontece? Olha como é que a Rolex traz aqui o seu anúncio publicitário. Se ninguém percebe o seu pulso, tecnicamente você está morto. Qual é o duplo sentido, qual é a percepção de jogo semântico presente nessa campanha publicitária? O pulso aqui, né, obviamente eles estão brincando com a ideia do pulso, que é o aparato para você levar o relógio, né, o suporte para você usar como pose. Eu não sei, gente, o pose, eu já vi o pose de perto, né, na praia e depois de um show aqui no Rio. Ele é do meu tamanho, só que muito mais magro do que eu. Eu não sei como é que ele consegue carregar tanta joia. Eu ia ficar, juro por Deus, igual o Corcunda de Notre Dame, né? Seria uma cena ridícula, igual... Caraca, vocês são ridículos. Gugu mamãe. Sim, eu ficaria grávida porque o Pose é o novo... Como é que era o nome? O Catra, não era o Catra que fazia filho pra caramba? O Pose é o novo Catra, com certeza. Com certeza o Pose é o novo Catra, né? E um filho meu com Pose seria lindo, né? Vou ficar aqui até juntinho. Não tinha aquele aplicativo que botava foto de 2 pessoas e aí tinha o rostinho do filho? Eu fiquei mega curioso. Alguém faz isso por mim? Alguém bota uma foto minha do lado de uma foto do Pose e vamos ver como é que seria o Diego do Rodo? Dieguinho do Rodo? Pra ver se é assim. Aqui, ó. Eu acho que seria uma pessoa linda, tá? Eu acho que seria uma coisinha mais linda do mundo. E aí, alguém faz isso por mim? Tô te pedindo, bota uma foto minha, uma foto do Pose e vamos ver como é que ficaria o nosso filho? Tô dando aqui um devaneio, né? Depois, será que a gente consegue chegar no Pose do Rodo? Será que a gente consegue mostrar pra ele que em toda aula minha eu tento trazer o Pose do Rodo? E aí, olha só, se ninguém percebe o seu pulso, tecnicamente você está morto. Claro que a marca de relógio tá falando que esse relógio estaria vinculado à ostentação, evidentemente, e por esta razão é perceptível quando você está com um relógio maravilhoso da Rolex. Só que eles estão fazendo ali um jogo polissêmico com o pulso de pressão, né? Você ferir ali a pressão da pessoa, né? Na linguagem médica, por exemplo. Se uma pessoa está sem pressão, ela está morta, não é verdade? Por esta razão, a gente tem exatamente ali um jogo polissêmico, um jogo semântico, né? Dentro dessa campanha publicitária. Beleza? Agora sim, vamos à palavra manga. Gente, a palavra manga, ela representa muito esse lance da polissemia. Por quê? Polissemia, repara só, poli significa o quê? Vários. Semia, sentidos. Então eu tenho uma mesma palavra na língua portuguesa que em determinado contexto assume um sentido diferente. Então, quando eu falo a palavra manga, a primeira coisa que me vem à cabeça é o cão chupando manga, né? É a manga fruta, não é verdade? Mas manga pode ser o que também? A manga da camisa. E aí eu peguei aqui churrasco para ilustrar essa manga da camisa, né? Aqui a manga da camisa de churrasco. Churrasco maravilhoso, né? Então a gente tem aqui esta manga, que dentro de um contexto assume o sentido de manga da roupa, e esta manga, que dentro de um outro sentido simboliza a manga fruta. Tudo bem? Então a gente parte do princípio de que a polissemia é exatamente a propriedade de uma palavra assumir vários sentidos em múltiplos contextos. Tudo bem? Vamos lá. Então vamos colocar aqui... Bugou, meu diretor. Acho que apagou tudo. Voltou? Voltou. Vamos lá. Vamos aqui à definição. Polissemia valoriza a obtenção de sentidos por meio do contexto em que termos e expressões são utilizadas. Ou seja, poli vários, semia sentidos. Beleza? Vamos aqui a exemplos. O lavrador quebrou o cabo da enxada.
Que cabo seria esse? A parte, né, de madeira na qual eu me apoio para pegar uma enxada, uma pá, né? Então seria a parte que eu carrego, né, exatamente um instrumento de construção. Já na frase, o navio contornou o cabo cuidadosamente, agora eu me refiro ao cabo da geografia, né? Aquela parte estreita entre dois territórios, né? E no meio eu tenho uma espécie de canal para um navio passar, para uma embarcação passar, que eu chamo de cabo. Beleza? Então reparem que em sentidos opostos, que em contextos diferentes, a palavra cabo também é polissêmica. O soldado será promovido a cabo. Agora já não é mais o cabo. A pá, né, a parte que eu seguro, a parte de madeira que eu seguro de uma enxada, já não é o conceito geográfico, agora é uma patente do exército. Ele será promovido a cabo. O marinheiro amarrou o cabo do navio. Agora o cabo do navio é a parte em que eu enrosco lá para o navio não ficar à deriva, né? Aquele cotoco que há na frente do navio. Os sequestradores deram cabo da vítima. Dar cabo da vítima é matá-la. Isso aqui é uma expressão popular, é uma informalidade, uma coloquialidade, né? Dar cabo de alguém é uma expressão antiga, né? Justamente para você mostrar que esta pessoa morreu, deu cabo, você matou uma pessoa. O laranja era cabo eleitoral. Cabo eleitoral agora é uma pessoa que promove outra politicamente falando, né? No dia da eleição, quando a gente vota, né, para presidente, governador, senador, deputado, prefeito, vereador, tem lá os cabos, né? Os cabos eleitorais que ficam promovendo, né, vários políticos, inclusive muitos, infelizmente, fazendo boca de urna, o que é crime no Brasil. Beleza? E trocaram o cabo do telefone, agora eu falo do fio. Então reparem que a polissemia, eu tenho vários sentidos para uma mesma palavra, só que essa palavra assume diversos contextos diferentes. Tudo bem? Isso é o que a gente vai chamar de polissemia. Até agora, tudo bem? Tá tudo fluindo? Tá tudo tranquilo? Laranja também tem sentido polissêmico. Verdade, Alexis, verdade, né? Laranja pode ser fruta, laranja pode ser cor, laranja pode ser aquela pessoa que tá num rolê, né, como laranja político, né, um laranja de uma empresa. Realmente é uma palavra também polissêmica. Maravilha, meus amores! A gente só não pode confundir polissemia com ambiguidade. São conceitos próximos por estarem vinculados à semântica, mas eles são conceitos diferentes, tá? A polissemia, repare que eu preciso de contextos diferentes para uma mesma palavra assumir vários sentidos. Tudo bem? Lembra lá da manga, fruta, e da manga da camisa. O cabo assumindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sentidos diferentes, porque são contextos diferentes. Agora, a ambiguidade é o duplo sentido. E um duplo sentido ou proposital, ou porque a construção da minha frase não foi clara. Tudo bem? Lembra que ambíguo, ambiguidade, também pode ser chamada de, anota isso para mim, sobretudo se você for fazer uma prova específica de linguagens este ano, a ambiguidade também pode ser chamada de anfibologia. Anota essa palavra. Ambiguidade também pode ser chamada de anfibologia. E aí você pensa, nossa, Diego, que palavra estranha. Mas vamos raciocinar. Lembra aí das suas aulas de biologia. Será que você nunca ouviu essa palavra? Anfíbio. Anfíbio. Anfibologia. Gente, o que é um anfíbio na biologia? É um animal que circula em dois meios, no aquático e no terrestre. Então a gente tem exatamente a anfibologia associada a esse duplo sentido, a essa ambiguidade, beleza? Proposital. Quando eu digo, por exemplo, como vai a cachorra da sua mãe? Olha como é que isso é ambíguo. Como vai a cachorra da sua mãe? Eu posso estar me referindo à cadela, ao animal de estimação, ou fazendo uma ofensa a quem te pariu, que nunca seria o meu objetivo. Não é verdade? Então, como vai a cachorra da sua mãe, é uma frase ambígua, porque se sua mãe, a cachorra da sua mãe, soa, né, exatamente ambíguo por poder representar ou exatamente a cadela ou uma pessoa, né, que eu gostaria, obviamente que não, de ofendê-la.
Beleza? Então a ambiguidade ou a anfibologia é a propriedade de certos elementos linguísticos que apresentam vários sentidos em um mesmo contexto. Essa é a diferença da polissemia para a ambiguidade. Na polissemia, os contextos são diferentes. Chupei a manga no quintal de minha casa. Você já entendeu que é a manga é fruta. Sujei a manga da minha blusa. Você já entendeu que é a manga, né, da sua camisa. Não há dupla interpretação. Você entende que a palavra é polissêmica pelo sentido que ela apresenta, pelo contexto em que ela está inserida. Agora, quando você olha para a ambiguidade, aqui sim há o problema, né, de interpretação. O professor proibiu que a aluna usasse seu dicionário. E agora, esse seu dicionário é o dicionário da aluna ou o dicionário do próprio professor? Eu fico com esse questionamento, né? Eu fico com esta dúvida de interpretação. Beleza? Deixa eu ver aqui o que o Osmar Maravilhoso está falando. Eu tô aqui comendo a galinha da mulher do meu amigo, que pode se referir à comida ou à traição. Exatamente, mas certamente você está falando do alimento, não é verdade? Isso é ambiguidade, é quando dentro do mesmo contexto você não conseguiu identificar o significado, diferente da polissemia. Na polissemia eu entendo claramente o significado, na ambiguidade não. Tudo bem? Olha lá. Fora, viemos aqui protestar contra o sistema, basta. Agora não vai dar, o sistema está fora do ar. Bom, aqui o sistema seria o sistema capitalista, o sistema em que vivemos, né? Percebam que eu estou falando dos trabalhadores criticando, protestando contra o sistema. Aqui eu tenho uma espécie de patrão, né? Uma pessoa hierarquicamente superior, considerando a sociedade capitalista em que vivemos, e ele diz que o sistema está fora do ar, ou seja, um mecanismo de registrar a crítica dessas pessoas. Tudo bem? Agora, quem é mestre em fazer uma linguagem ambígua é o discurso jornalístico. E se a gente não tiver cuidado, o jornal comete uma gafe, né? Vamos ver primeiro essas aqui, algumas mais para a gente ver a ambiguidade. Não trocamos roupas íntimas. E aí o molequinho olha pra mulher e fala, porcona. Gente, não trocamos roupas íntimas, por que isso aqui tá ambíguo? Obviamente a loja quer falar que eles não trocam a roupa íntima de quando você compra. Comprei uma cueca, comprei uma calcinha, comprei um sutiã. Retirei da loja, já não posso mais trocar. Só que o menino olha inocentemente para esse cartaz e tá achando que a coitada da vendedora, né, é que não troca a roupa íntima, né? Então ele acaba chamando a mulher de porcona. Olha essa ambiguidade. Aí a gente tem aí, Osmar, exatamente uma parada mais ou menos como você falou. Olha a capa de um jornal aqui do Rio de Janeiro, olha a gafe que esse jornal cometeu na separação, né, do William Bonner com a Fátima Bernardes do Jornal Nacional. Eles apresentavam, né, o Jornal Nacional juntos. E aí, olha a capa do jornal. Fátima abandona Bonner e vai fazer, desculpa, gente, e vai fazer programa. Galera, quando a Fátima Bernardes abandonou William Bonner, ela foi para um outro programa chamado Encontro, né? Ela estava se referindo ao programa Encontro. Só que aqui ficou ambíguo. Pô, parece que a Fátima largou o marido e foi fazer programa relacionado à prostituição, né? Então isso aqui é exatamente uma ambiguidade. Beleza? Olha o próximo. Polícia cerca prédio com índios no Rio. Aqui já está equivocado falar índios, né? A gente viu, inclusive, pelo tema do Enem do ano passado, que o ideal seria indígenas. Não é verdade? Agora, polícia cerca prédio com indígenas no Rio. O que o jornal quer dizer? Que havia vários indígenas no prédio e a polícia cercou esse prédio, ou ela viu um prédio e quis cercar esse prédio com indígenas? Olha mais uma vez a polissemia. A ambiguidade, desculpa, a ambiguidade. Né? Quando diz polícia cerca o prédio com indígenas no Rio, os indígenas já estavam no prédio, esse prédio foi cercado, ou eles cercaram com indígenas esse prédio. Isto é uma ambiguidade. Beleza?
Lindos, vamos para o último conceito da aula de hoje, que é uma distinção entre denotação e conotação. Vamos lá. A denotação, lembra que D começa com a mesma letra de dicionário. Quando eu falo em denotação, eu estou falando da linguagem do dicionário, a linguagem literal, o sentido real das palavras. Já a conotação, reparem que começa com a letra C, mesma letra de criatividade, então estaria associado a uma linguagem figurada. Então, denotação, sentido real, sentido literal das palavras. Já a conotação, sentido figurado e não convencional das palavras. Então, quando eu digo, o gato subiu no sofá, que gato é esse que subiu no sofá? É o gatinho de estimação. Se eu vou ao dicionário, né, eu vejo que gato é um animal, mamífero, felino, quadrúpede, né? Aqui eu tenho o gatinho subindo no sofá, o animal de estimação. Agora, quando eu digo que o Cristiano Ronaldo é um gato, meu Deus do céu, tô dizendo o quê? Que ele é o rei da Europa e do meu coração, que o cara é lindo, o cara é maravilhoso, o cara é um sexy symbol, não é verdade? Então aqui é o gato no sentido conotativo. Ele não é um animal quadrúpede, felino, né? Ele é justamente um gato de lindo. Isso seria uma linguagem criativa, uma linguagem figurada, portanto, conotativa. Tudo bem? Bom, tivemos muitos conceitos na aula de hoje. Conotação, denotação, semântica, polissemia, ambiguidade. Vamos organizar isso em forma de mapa mental? Vamos no quadro para a gente ver como que vai ficar o mapa mental da aula de hoje? Vem comigo. Eu tô rindo de vocês no chat, tá? Eu tô falando aqui a aula, mas eu tô vendo os exemplozinhos, tá? De ambiguidade, de conotação. Eu tô vendo, tá? Olha só, lindezas, vamos lá. O que o mapa mental precisa? Já dá seu printzão, tá? Semântica lá, parte 1 hoje. A semântica não acaba aqui, tá, galera? Semana que vem a gente vai ver outros conceitos. Sinônimos, antônimos, esfera semântica, hipônimos, hiperônimos. Isso tudo é o rolê da semana que vem. Mas hoje, o que eu quero? A semântica vai ser a área da gramática, a parte da gramática, que trabalha sentido e significado de palavras em determinado contexto. Tudo bem? Primeiro conceito visto hoje é a polissemia. Lembra que poli, vários, semia, sentidos, em contextos diferentes. Lembra da manga. Já a ambiguidade ou a anfibologia é o duplo sentido no mesmo plano contextual. Houve uma dificuldade de interpretação dada a anfibologia, dada a ambiguidade da palavra. Já a diferença de conotação para denotação, lembra do bizu que eu te dei. Denotação começa com a letra D, mesma letra de dicionário. Conotação começa com a letra C, mesma letra de criatividade. Denotação, então, é o sentido real e literal das palavras, enquanto a conotação é o sentido criativo e figurado dos termos. Tudo bem? Dá seu printzão, depois você me manda o seu mapa mental lá pelo Instagram pra gente trocar ideia sobre isso, tá? Sem ambiguidades, sem ambiguidades. Vamos para a listinha de exercícios? Separei alguns exercícios modelo Enem que versam sobre semântica para a gente finalizar o nosso encontro. Vamos lá. Primeira questão. Rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Vejam como esta palavra rede pode ser polissêmica. Rede social, um Instagram, um Facebook, um Telegram, né? Rede social sendo aí um aplicativo. Rede social, a rede aqui já pode ser uma rede de descanso. Rede pode ser uma rede de pesca. Rede pode ser uma rede de apoio. Vamos ver o que a questão quer da gente. Os efeitos de sentido da charge, o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a letra A, polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Letra B, ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Letra C, homonímia, para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica.
Letra D de dado, personificação, para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Ou letra E, de escola, antonímia, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. A voz do povo é a voz de Deus, isto é, polissemia, a palavra rede tendo múltiplos significados em vários contextos linguísticos diferentes, isto é polissemia, gabarito letra A. Questão de número 2. Aurélio, bom pra burro. Galera, o que é esse Aurélio aqui? Aurélio, inclusive minha avó sempre dizia isso, né? Aurélio é o pai dos burros. Aurélio, na verdade, é um dicionário, né? É exatamente um dicionário extremamente famoso na língua portuguesa, um dicionário respeitado na língua portuguesa. E por que pai dos burros, galera? Hoje, quando você tem dúvida de como escreve uma palavra, você joga no Google, joga no chat PQP, né? Joga onde você quiser e você vai encontrar essa resposta. Mas na época do meu diretor Renan, que já tem seus quase 50 anos, tem quantos anos, diretor? 34. 34, tá acabado. Vocês conhecem, Renan? Tá acabado. 34, Renan? Você tem mais idade que a quantidade de pontos do Vasco no Brasileiro. Ou tô errado? Quantos pontos o Vasco tem? Então você já estaria na frente do Vasco. Olha aqui, ó. Olha que reflexão boa de se fazer nessa quinta-feira à noite chuvosa, na verdade, meu diretor? Meu diretor fica encabulado quando eu falo do Vasco, eu não sei porquê, né? Não sei porquê. E aí, olha só, na época do Renan, como é que... Vamos lá, Renan. Se você não soubesse o significado de uma palavra, como é que você buscava quando você era mocinho? Dicionário. Então, não sei escrever estereótipo, não sei se é com E ou se é com I. Tinha que ir lá no dicionário buscar. E, gente, na época de escola era um saco. A professora colocava, tinha isso, botava uma listinha e aí você tinha que ir atrás do dicionário catar o significado das palavras. Hoje, com a tecnologia, fica tudo mais fácil, né? Então, ele era entendido como pai dos burros. Bom pra burro. A imagem acima é uma propaganda do dicionário Aurélio. Sobre isso, podemos afirmar que, letra A, o anúncio utiliza a linguagem formal e denotativa para enfatizar a importância do dicionário. B. O anúncio emprega a expressão coloquial, com sentido conotativo, para alertar sobre a importância do dicionário. C. O destaque dado à palavra burro indica que o termo foi utilizado indevidamente e de maneira grosseira. Letra D. O termo burro foi utilizado no sentido denotativo, indicando que as pessoas menos espertas precisam de um dicionário. Ou a metáfora utilizada no anúncio indica que as pessoas que são espertas devem continuar usando o dicionário. Lindezas, bom pra burro. Burro aqui não é o animal. Burro aqui é uma pessoa não inteligente, né? Então essa pessoa não inteligente vai procurar o significado da palavra no dicionário. Isso aqui, gente, é uma informalidade da língua portuguesa. Informalidade, inclusive, pelo pra. Ó, bom pra e não para. É um anúncio informal. E o burro aqui, portanto, sendo um sentido conotativo, um sentido figurado, gabarito letra B de bola. Questão de número 3. Voltei para a charge que eu tinha te mostrado lá na ambiguidade. Fora, basta, viemos aqui protestar contra o sistema. Sistema aqui sendo exatamente o sistema capitalista. E aí o patrão responde que o sistema está fora do ar. Sistema aqui sendo, portanto, ambíguo, né? Já estou até anunciando o gabarito da questão. O sentido da charge se constrói a partir da ambiguidade do duplo sentido de determinado termo. O termo em questão é fora, aqui, contra, sistema ou ar. Acabei dando o spoiler para você. Gabarito letra D de Diego. Questão de número 4. Essa estrada vai para São Paulo? Sei não, doutor. Mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Vamos lá. Quando o rapazinho aqui do carro pergunta se essa estrada vai para São Paulo, qual era o objetivo linguístico dele? Perguntar se o destino final, né, dessa estrada seria a cidade ou o estado de São Paulo. Só que a pessoa que responde, ela leva para outra interpretação. Ele tá achando que a estrada vai criar perna, vai sair dali e vai embora. Não é verdade? Por isso, a gente tem esse duplo sentido na hora da interpretação. Vamos à questão.
Conflitos de interação ajudam a promover o efeito de humor. No cartoon, o recurso empregado para promover esse efeito é a letra A, intertextualidade, sugerida pelos traços identificadores do homem urbano e do homem rural. B de bola, ambiguidade, produzida pela interpretação da fala do locutor a partir da variedade do interlocutor. C, conotação, atribuidora de sentidos figurados a palavras relativas às ações e aos seres. D, negação enfática, elaborada para reforçar o lamento do interlocutor pela perda da estrada. Essa letra D aloprou, né? E é pergunta retórica usada pelo motorista para estabelecer interação com o homem do campo. Evidentemente, o nosso gabarito é a letra B de bola, isto é, uma ambiguidade. E para finalizar a nossa aula, vamos à questão de número 5. No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, um jornal, olha o que eu te disse, é questão do Enem, tá? O jornal criando manchetes ou conteúdos de interpretação duvidosa. Coitada de Fátima Bernardes. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete: campanha contra a violência do governo do estado entra em nova fase. A manchete tem um duplo sentido e isso dificulta o entendimento. Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação. Gente, quando ele diz campanha contra a violência do governo do estado, parece que quem é violento é o governo, não a violência urbana, não a violência vinculada ao tráfico de drogas. Não é verdade? Loucura isso, né? Então vamos para as opções para construir uma redação própria do que se quer passar. Letra A. Campanha do governo do estado contra a violência entra em nova frase. A tá de boa. Letra B. A violência do governo do estado entra em nova fase. Pô, tô dizendo que o governo é violento e agora ele vai entrar numa nova fase. Ele tá entrando na fase do videogame agora, Tropa de Elite 3, né? Não pode ser a letra B. Quem é violento não é o governo do estado. Letra C. A violência da campanha do governo. Ferrou. Agora eu já tô dizendo que a campanha é violenta. Não pode ser a letra C. A D maravilhosa. Campanha contra o governo do estado. A campanha não é contra o governo, e sim contra a violência. Letra E. Campanha contra o governo. Tampouco pode ser o gabarito. Portanto, o gabarito letra A. É a campanha do governo do estado contra a violência e não contra ele próprio. Gabarito letra A. Beleza, meus amores? Como eu te disse no início dessa aula, a gente está super na reta final, que isso não seja motivo, né, para você ficar ansioso, ansiosa, mas sim para você perceber que você tem que estar orgulhoso do processo e que a gente vai estar juntinho até a reta final. Tudo bem? Na semana que vem, a gente vai continuar trabalhando semântica. E aí a gente vai conversar sobre sinônimos e antônimos. E aí eu já te adianto que a gente vai dar uma conversadinha sobre redação, porque eu tenho certeza de que sinônimos acabam faltando, né, no seu repertório para você construir um texto sem repetição de palavra. E aí a gente também fala sobre hipônimos e hiperônimos, construindo aí uma esfera semântica adequada. Tá bem? Um beijo muito grande, fiquem com Deus, sucesso, a gente tá junto e vamos realmente alcançar nossos sonhos e objetivos. Tchau, tchau, gente, até a próxima, beijo! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.